Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, consolando as dores, não é? Isso é o mais importante que a gente faz, contribuir para o esclarecimento e para o consolo das dores do mundo que estão enormes, não é mesmo? Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no Espiritismo e Vida, nós vamos falar de um tema interessante: alienação mental. Pois é, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas reflexões serem reflexões boas, sempre de acordo com o seu evangelho, né? Alienação mental, gente, é uma coisa muito séria, né? No contexto legal, médico, né? É, se refere a um estado mental em que a pessoa perde a capacidade de se integrar na sociedade, né? Por uma doença mental grave. E ela é caracterizada por alterações significativas no pensamento, no comportamento e na capacidade de relacionamento, né? Comprometendo aí a autonomia e a vida cotidiana da pessoa, né? O que acontece com a pessoa que tem alienação mental? Ela perde a capacidade de entendimento, de julgamento, né? Tem dificuldade em entender e julgar as situações, né? Isso afeta a sua tomada de decisão, a sua interação social, né? Existe uma deterioração dos processos cognitivos, né? A alienação mental ela pode causar aí uma diminuição nas funções cognitivas, como a memória, a atenção, né, a capacidade de raciocinar, né, compromete a vida social do indivíduo, né, porque ele fica incapaz de gerir a própria vida pessoal, quanto dirá a vida social, né? Não consegue manter relacionamentos saudáveis, né? E isso é um dos principais indicadores de alienação mental, né? A alienação mental ela pode ser causada por diversas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves, né? Em resumo, gente, a alienação mental é um estado de comprometimento mental grave que afeta a capacidade da pessoa de se integrar na sociedade, de gerir a sua vida plenamente e de exercer a sua autonomia. Mas nós sabemos que, pelo lado espiritual, né, a coisa anda de braços dados com a influência de espíritos geralmente obsessores, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz assim: entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais, né, corpo material, os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas, né? Ele referindo, né, ao tratamento que era feito, né, com duchas geladas, né, nos loucos. Bom, Emmanuel tem um belíssimo texto no livro Religião dos Espíritos, cujo título dá o nome ao nosso estudo de hoje, Alienação Mental, né? Emmanuel vai explicar que enquanto o vício se reflete no corpo material, né, os abusos da consciência, eles são estampados na alma, né, segundo a modalidade dos nossos desregramentos, dos nossos enganos cometidos, né. Então, quando a gente atravessa o véu, né, da morte, né? E às vezes a gente se encontra em desequilíbrio perigoso da mente quando nós nos consagramos no mundo, enquanto nós estávamos aqui no mundo material, a crueldade, a injustiça, né?
furtando a segurança e a felicidade do outro, né? E Emmanuel vai nos explicar. Ele vai dizer assim: olha, fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as teias horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. Pois é, gente. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz não tem consequência, né? Mas tem. E tem consequências gravíssimas, né? Então, quando a gente se dá a praticar esses exemplos, como Emmanuel nos diz, a única coisa que nos resta para nos corrigir é a volta pela encarnação, né? Ao corpo, às vezes mutilado, né? Às vezes em dolorosas perturbações, né? Como se esse corpo fosse uma prisão, realmente uma cela de tratamento, né? Então, aqueles de nós, a alma que abusa da inteligência, né? Que transforma esta inteligência num instrumento de exploração em detrimento dos semelhantes, vai em uma nova experiência física, né, padecer aí no cérebro, recebendo este influxo doentio e, né, imperfeito, né, mas que será aí uma redenção que este espírito precisa, necessita para o seu melhoramento, né? É por isso que a gente vê aí loucura, idiotia, epilepsia, obsessão, né? Que são garantidores, né? Processos garantidores de cura espiritual, né? E são processos muitas vezes dolorosos, né? Quando a gente olha única e exclusivamente sobre a perspectiva da matéria, somente da matéria, né? Emmanuel nos diz que é nesses calabouços de sombra, né, que todos nós, quando malfeitores do pensamento, expiamos os delitos de lesa fraternidade, não através de estagnação fria e inútil, mas por intermédio da inibição e do sofrimento que nos apressam o reajuste. Então, nós temos que, diante deste quadro, que às vezes na nossa família a gente observa, ou de conhecidos, de amigos, né? Desses irmãos realmente segregados, né? Nessas prisões mentais, a gente precisa exercer o nosso santo dever da caridade, da paciência, né? Aprendendo nessas tristes lições que a gente precisa usar o nosso pensamento para o bem comum, né? Sempre mentalizando e agindo na compreensão, na justiça, na solidariedade, na fraternidade, no serviço, no progresso de toda a coletividade. Porque aí as forças do mal
não conseguirão apagar a lâmpada, essa luz divina do discernimento e da razão que Deus nos concede para que caminhemos. A minha internet deu uma vacilada aqui, mas é exatamente isso. Se a gente age, né, com mais solidariedade, mais compreensão, né, com mais disposição de servir, a gente realmente impede que as forças do mal apaguem realmente a nossa razão, o nosso discernimento, né, que é uma lâmpada divina que Deus nos concede para que a gente caminhe aí no nosso, na nossa jornada evolutiva, né? E eu quero terminar as nossas reflexões aqui, me permitam, contando uma história, né, relatada no livro Vozes do Grande Além, né, pelo espírito Raimundo Teixeira. O título desta mensagem é Loucura e Resgate. Foi psicografada por Chico Xavier na noite de 26 de abril de 1956. Né? O espírito Raimundo Teixeira ele sofreu uma prova dificílima, muito aflitiva de alienação mental, e ele vem, né, contar a história do que aconteceu com ele, né? E ele vai dizer que ele foi conduzido ali ao recinto, né, pelos devotados amigos, instrutores espirituais, que pediram, né, recomendaram que ele dissesse algo da história, do que se passou com ele, né? E ele vai dizer que ele é uma alma pobre que ainda convalesce de aflitiva loucura no campo físico, né? E ele fala que não existe, ele crê que não consegue articular palavra que possa exprimir com segurança tudo aquilo que expressa o estado emocional dele, né? Então ele vai contando assim, olha, que por mais de 20 anos ele foi vítima de flagelações e tormentos que culminaram em transes de pavoroso desespero. Não pela dor de origem material que dilacerava o corpo, não, mas pela condição de alienado mental que ele guardava no fundo do ser, né? Ele guardava consciência de todos os atos dele, embora ele não pudesse governar os impulsos infelizes que ele tinha. Então, que ele perambulou no mundo aí a maneira de alguém que se visse sob o guante invencível de inteligências perversas, né? Como pode acontecer a um homem, diz ele, irremediavelmente prisioneiro de malfeitores em sua própria morada. E ele fala que por mais que ele orasse, né, por mais que ele tentasse fazer o bem, por mais que ele quisesse comandar a própria existência dele, né, esses terríveis carcereiros das atividades mentais dele compeliam-no a atitudes deploráveis, né, que de início angariaram o desafeto dos familiares mais queridos ao coração dele, né? Por quê? Porque ele era constrangido, gente, a práticas terríveis, né? A falar, pronunciar palavras horrorosas que afastavam toda e qualquer simpatia das pessoas, né, as pessoas começaram a ter repugnância dele e temê-lo, né? Por essa razão, ele foi então relegado à atmosfera deprimente, diz ele, dos loucos, né? E padeceu não apenas os mais dolorosos processos de tratamento médico daquela época, né? Ele fala que tomou eletrochoque, insulinoterapia, mas também ele era ali agredido, né, pelos enfermeiros mais desapiedados, né, utiliza, ele às vezes era contido com camisas de força, a solidão que ele sentia, e ele fala que tudo isso ele sofreu com a tácita aprovação da consciência dele, porque no íntimo ele se reconhecia culpado. Ele se colocava na situação de quantos o assistiam ali caridosamente. E ele concluía que na posição dessas pessoas,
que ele mesmo infligiria a ele mesmo os mais duros castigos, né? De vez que os ocupantes do campo mental dele impeliam é, à delinquência, ao desrespeito, ao insulto, à viciação. E ele conta, gente, que ele chorou tanto, que ele chorou tanto, que ele falou que as lágrimas que ele sentia em certo momento, que as lágrimas aniquilaram os olhos dele, né? De tanto que ele chorava diante das alucinações medonhas que ele tinha, né? Então, que ele amargou uma vida realmente de sofrimento, foi vencido, né? Ele diz assim: amarguei tanto a vida que o sofrimento por fim me venceu diante das testemunhas implacáveis de minha dor. Testemunhas que me acusavam sem que ninguém as ouvisse, que me espancavam sem que ninguém lhes presenciasse os assaltos, que me acompanhavam dia e noite sem que ninguém lhes pressentisse a presença. E tamanho foi o meu infortúnio, diz ele, que em me libertando do cárcere da prova, né, ou seja, quando ele deixou o corpo físico, desarvorado e desiludido, ele pediu a providência divina através de mil modos que ele tivesse uma explicação que aliviasse o raciocínio torturado dele, né? Porque ainda mesmo fora do corpo, né, ele morreu, deixou o corpo material para lá, ele via que ele era perseguido por uma malta, né, que continuava ali aos gritos com ele, tentando escravizar de novo a mente desditosa, né? Então, ele recebe o socorro de instrutores amigos, né? E ele diz assim: foi então que, ao socorro de instrutores amigos, me vi em surpreendente retorno à condição em que me achava antes da internação na carne para a terrível provação da loucura. Ou seja, antes ele teve essa encarnação como louco, né, como alienado mental, ele se vê na encarnação anterior a esta. Identifiquei-me em pleno espaço desolado e errante, cercado por centenas de verdugos que me buscavam o espírito, impondo-me a visão tremendos quadros. Quadros esses que, pouco a pouco, me reconduziram ao posto que eu deixara anteriormente através da morte. Sim, eu havia sido um juiz que abusara da dignidade do meu cargo. Vi-me envergando a toga do magistrado, que me competia. Minha internet oscilou outra vez, gente. Vou retomar. Vi-me envergando a toga do magistrado, que me competia preservar impoluta, desfrutando invejável eminência social na terra, mas enceguecido pelos interesses do grupo político a que me filiara com desvairada paixão. Torcia o direito para quase todos aqueles que me buscavam, tangidos pelas circunstâncias, conspurcando o tribunal que me respeitava, transformando em ominoso instrumento de crime e revolta, perversidade e miséria, desânimo e desespero, porque as minhas sentenças forjavam todos esses males, mas não consegui ludibriar a verdadeira justiça. Deixando o veículo físico, as minhas vítimas se converteram em meus juízes e todas aquelas que não me podiam perdoar seguiram-me os passos na esfera espiritual, tecendo-me a cadeia de tormentos inomináveis a explodirem no pavoroso desequilíbrio com que ressurgi entre as criaturas humanas na existência última. Atravessei uma infância atormentada. Para os médicos, eu não passava de pobre exemplar da esquizofrenia. Alcancei a juventude tumultuária e tristes dos que não possuem qualquer estabilidade de raciocínio para a fixação dos bons propósitos, e tão logo atingi a maioridade, meus implacáveis acusadores senhorearam-me a estrada, conturbando minha vida, e desse modo, como alienado mental,
fui submetida ao julgamento de todos eles, experimentando por mais de 4 lustros, né, 20 anos, flagelações e torturas que não posso desejar aos próprios espíritos satanizados nas trevas. Gente, veja como isso é grave. E ele vai terminar dizendo assim: sou assim, um doente desventurado procurando restaurar a si mesmo, depois de terrível inferno no coração. Não acredito que a minha palavra possa trazer qualquer apontamento que induza ao consolo. Entretanto, o juiz louco que fui, o juiz que impôs a si próprio horrenda enfermidade da alma, pode oferecer alguma advertência aos que manobram com autoridade no mundo e a todos os que ainda podem recuar nas deliberações infelizes. Diante de mim, vibra o tempo, o grande julgador. Possa a divina compaixão conceder-me com esse juiz silencioso, cujas palavras para nós são as horas e os dias do mundo terrestre, a oportunidade de ressarcir minhas faltas, porque, por enquanto, o juiz que dementou a si mesmo apenas ingressou in, na fase inicial do reajuste, da qual se transferirá para o campo expiatório, onde, face a face com as suas antigas vítimas, será obrigado a solver seus clamorosos débitos, ceitil por ceitil. E ele termina louvando a Deus, Deus seja louvado. Vejam, este texto, né, do Raimundo Teixeira contando a história dele, se junta com este texto de alienação mental de Emmanuel, né, dessas pessoas que fazem guerra, que ocupam cargos de legisladores e pervertem a autoridade, né, esses que são profissionais do direito, juízes, que torturam a verdade em proveito do crime, nem artistas que vendem a sensibilidade à cultura, desregrando os sentimentos das multidões. Vejam a história do Raimundo Teixeira, gente, como é grave. Então, serve de alerta para aqueles que hoje no mundo estão cometendo essas insanidades, para que parem e pensem. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. E nós pagamos. Jesus nos avisou que nós pagaríamos ceitil por ceitil. Tudo que a gente sente, pensa e faz tem consequência. E às vezes consequências graves. Né? Quem tiver interesse, procura lá no livro, né? Vozes do Grande Além. O título do relato do Raimundo Teixeira é Loucura e Resgate. É um texto impressionante, impressionante. Então, tenhamos cuidado, porque depois a gente vai ter uma nova existência cercada de muita dor, de muito sofrimento. E não só uma, né? Porque o reajuste, gente, é dolorido. Às vezes a gente demanda um tempo enorme para se reajustar à lei do nosso pai quando a gente comete esses equívocos brutais, né? Emmanuel vai dizer que todos nós, ele faz um apelo, né? Ele fala, olha, todos nós que recebemos no lar essas pessoas, né, eclipsadas da razão, tenhamos com ela paciência, ternura, né, porque são laços enfermos do nosso próprio passado. Inteligências que muitas vezes nós mesmos auxiliamos irrefletidamente a se perderem. Então, olha a responsabilidade. E que hoje estão retornando à concha dos nossos braços, diz Emmanuel, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição, da idiotia, da loucura, né, para a bênção da liberdade, para a glória da luz. Todos nós, gente, temos um destino. Nós fomos criados com um propósito.
que é alcançar a perfeição através das várias existências. Nós temos uma vida e várias existências, várias encarnações que são necessárias para que a gente se depure. Então, quando a gente vê essas situações, como a gente percebe no mundo agora, nós, às vezes, ficamos com o coração constrangido, mas é preciso se ligar às forças do bem, a confiar em Jesus, em Deus, nosso Pai, né? Jesus, que é o governador espiritual deste planeta, que tem este planeta no leme, né? Ele está no leme desta embarcação planetária. Então, confiemos no Cristo e façamos a nossa parte. Né? E quando nós observarmos estas pessoas, tenhamos mais caridade e mais paciência e tolerância, porque elas podem ter sido aquelas pessoas que em encarnações passadas se utilizaram muito mal desta lâmpada divina que é a razão. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.